Ainda sobre esse caso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, citou a página Desmentindo Bozo no indeferimento de um pedido da campanha de Jair Bolsonaro para investigar possíveis irregularidades em inserções de rádios. Bozo é um termo jocoso usado pela esquerda para satirizar o chefe do executivo. A campanha do presidente havia apresentado ao TSE o que seriam evidências de fraudes em inserções em emissoras de rádio no Norte e no Nordeste. Contudo, a corte considerou que o material enviado não sustenta a denúncia. Na decisão, Moraes usa um estudo realizado por docente da PUC-Rio, formado em engenharia, no qual o acadêmico agradece a página anônima Desmentindo Bozo. Na última sessão do TSE, antes do segundo turno, realizada nesta quinta-feira, o presidente da Justiça Eleitoral falou sobre as possíveis irregularidades nas inserções de propagandas eleitorais. Segundo Moraes, não compete à corte servir como fiscal. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibiliza no seu site. E essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Além de negar o pedido da campanha de Bolsonaro, o ministro ainda abriu investigação e direcionou a apuração para o inquérito das fake news que ele mesmo coordena no Supremo Tribunal Federal. Figueiredo. Não só fez isso, como agora o Supremo Tribunal Federal negou a prática de prevaricação, né? O Lewandowski também chamou o pedido de inepto, da mesma forma que o Alexandre de Moraes. O pedido é inepto. Então, fica combinado o seguinte: o que deveria ter feito a campanha de Jair Bolsonaro? Essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer, né? Por quê? O ministro acabou de dizer, não é papel do STF a fiscalização. Ora, nós temos um problema imediato aí que precisa ser solucionado. Porque, pode não ser problema, mas tem um servidor que era responsável justamente por isso. Era o coordenador dessa área. E ele diz, no seu depoimento na Polícia Federal, que havia problemas justamente na fiscalização. Eu falo, o servidor tem que ser internado, então, no hospício. A pessoa que estava até 24 horas atrás, ou 48 horas atrás, coordenando esta área no TSE, segundo o Alexandre de Moraes, é louca. Porque ele diz, no seu depoimento, avisei que havia problemas na fiscalização. Diz a quem avisou. Ora, se não é papel do TSE fiscalizar, que história é essa de ter um servidor lá para isso que diz que tem problema na fiscalização? Tem alguma coisa que não faz sentido nessa história. E tá certo. Então, vamos assumir que de fato não seja papel do TSE essa fiscalização. Vamos dizer que o servidor fosse um louco, o que já não gera outro tipo de problema, porque como pode um louco comandar uma área dessas tão importante até recentemente? Primeiro turno teve essa área comandada por esse louco. Então já temos um problema aí. Mas digamos que o louco seja um caso isolado. A quem cabe? O que deveria fazer a campanha de Jair Bolsonaro? Contratou uma auditoria. O TSE chama a auditoria, o Alexandre de Moraes, chama a auditoria de apócrifa, apesar de ter autor. Pede mais detalhamentos. Os detalhamentos são apresentados e ele diz, não, esses detalhamentos não são bons o suficiente. Ora, não são bons o suficiente? Então, como que faz? O que é para fazer? Tem que contratar mais quantos detalhamentos serão bons o suficiente? Qual é a postura que a campanha deve tomar quando se sente prejudicada há apenas alguns dias das eleições? Nós só tínhamos hoje, quinta-feira, e sexta-feira para exibição de propaganda eleitoral. Então, já vimos que não haverá solução se de fato o que a campanha de Jair Bolsonaro demonstra de fato aconteceu, se houve mesmo prejuízo, e parece ter havido, parece ser difícil negar o fato de que houve prejuízo na quantidade de inserções, não há forma mais de reparar.
Então nós já teremos uma eleição domingo que não ocorre dentro de condições isonômicas, não ocorre de forma equilibrada, de forma justa. Nós temos um candidato que teve possivelmente 200 mil inserções a mais do que o outro. Em regiões do Brasil, onde é fundamental, o rádio é fundamental para o contato com o eleitor. E quando nós trouxemos ontem aqui o Fábio Weingarten, eu fiz questão de explicitar o nível de conhecimento e a profundidade que ele tem a esse respeito, porque eu conheci o Weingarten justamente quando ele trabalhava com isso, auditoria publicitária. Não estamos falando de uma pessoa que... Não é a página desmentindo o Bozo. É uma pessoa que só vive disso e trabalha nisso há 20 anos. Que é referência de mercado nesse setor. Então não tem ninguém que conheça mais do que ele esse sentido. Não valeria ouvir? Agora, tá claro, e eu vou até citar uma matéria de jornal de um veículo hoje, que diz que até dentro do comando das Forças Armadas já há o entendimento e o consenso de que o TSE resolveu assumir um lado nessa eleição. Eu falo, graças a Deus que vocês perceberam isso. Um pouco tarde demais. Mas pelo menos perceberam. Ora, eu acho que está claro para o mundo inteiro que o TSE tem um lado nessa eleição. Haja vista as decisões que têm sido tomadas, que beneficiam quase sempre um lado, 90% das vezes de um lado, mas nesse caso também na inação. A pergunta, só tem uma coisa que chama a atenção. Talvez o TSE esteja um pouco desesperado demais. E esse desespero pode ser um bom sinal para a campanha de Jair Bolsonaro. Agora sim, José Maria Trindade, de volta aqui com a gente. Queremos te ouvir então, Zé, sobre esses dois primeiros destaques que trouxemos. A articulação aí em Brasília em torno da chamada CPI do Radiolão. E essa fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, na sessão de hoje, dizendo que o tribunal não age como fiscal. Zé? Pois é, não foi boicote não, viu? O mundo caiu aqui, uma chuva forte danada e que acabou provocando falta de energia nos nossos estúdios aqui. Olha, Vitor, houve no primeiro caso, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, um termo que é usado juridicamente de ultra petite. Ou seja, ele foi além do que pediram os autores de investigação. E houve uma invertida, no termo popular, sobre o que aconteceu. Alexandre de Moraes determinou o arquivamento do pedido de investigação do que poderia ser um boicote sobre a propaganda de rádio do presidente Jair Bolsonaro, má fé, né? Ou mesmo um descuido, falta de investigação, falta de organização, né? Essa seria a investigação. E o ministro Alexandre mandou para o Supremo para aquele famoso projeto que eu sempre chamei aqui de A Coisa. É aquele que investiga coisas que não existem, né? Como atos antidemocráticos, milícias digitais, fake news, aquele processo. Então, além de não aceitar a continuidade da investigação, que seria próprio, mandou para o Supremo para o processo que ele relata. E isto é muito grave, né? O máximo que ele poderia dizer é não vou aceitar por provas que eu considero que não são boas, porque existiam provas. Aí ele já considerou má fé. Esse é um ponto, né? Ultra petite, mas na verdade não é ultra petite, é uma revirada que ele fez no processo, famosa invertida. Agora, sobre a CPI, naturalmente que este é um assunto a ser investigado pela CPI. E isso pode ser investigado, inclusive, junto com outras ações da campanha eleitoral que fizeram uma resistência em um dos lados. A Justiça Eleitoral, e hoje eu conversava na Embaixada dos Estados Unidos falando, olha, lá nós não temos essa Justiça Eleitoral, nós não temos Justiça Eleitoral. Mas eu falei, aqui tem, e tem um prédio enorme, um castelo cheio de funcionários, né? E que faz só eleições, exclusivamente eleições. E mesmo assim, deixa para julgar depois das eleições atos que seriam ou deveriam ser julgados ainda na eleição. Essa é a Justiça Eleitoral que temos e é assim que tem que ir. Devo dizer também que isso provocou mal-estar aqui. Quando ficou sabendo dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro chamou
chamou auxiliares para discutir a situação. O clima ficou tenso, ele ouviu vários setores e decidiu ir em frente. Mas pesou o clima porque a resposta foi muito dura. Esperava-se que ele poderia negar. Agora, dar esta invertida, ninguém poderia imaginar. Antes do seu comentário, Mota, sobre o presidente do TSE, mais uma informação sobre uma reação após as denúncias de possíveis irregularidades nas inserções eleitorais. O Instituto Nacional de Advocacia acionou a Procuradoria-Geral da República solicitando que a entidade entre com ação no Tribunal Superior Eleitoral para que as eleições sejam adiadas. O grupo alega que, como a diferença de tempo disponibilizado a Lula foi muito superior ao tempo disponibilizado a Jair Bolsonaro, e considerando que restam apenas 2 dias para o segundo turno das eleições, inexistindo tempo hábil para reaver os prejuízos, não há outra solução que não seja o adiantamento ou o adiamento do pleito. Os advogados disseram também que não deve existir pressa para a conclusão das eleições se ainda existir dúvida em relação à idoneidade do processo. Por fim, o documento diz ainda que a falta de equilíbrio entre as inserções pode prejudicar a isonomia do pleito. Mota. As eleições vão definir o futuro desse país. Esse caso é mais uma sombra que é lançada sobre esse futuro. Cabe ao Congresso, às outras instituições da República e aos homens e mulheres de lucidez e coragem acender de novo a luz nesse país. Salles. Veja, eu acho que nós estamos discutindo aqui algo fora do cerne do problema. Não tem isonomia nenhuma. Isso é balela, né? Desde o início do pleito eleitoral, há uma tendência clara, um esforço muito grande de favorecer um lado em detrimento de outro. Todas as interpretações são restritivas em relação àquilo que pode beneficiar o Bolsonaro e extensivas, abertas em relação ao outro lado. Todas as medidas são para liberar alternativas que favoreçam um lado e prejudiquem o lado do Bolsonaro. Ou seja, em que mundo essa turma vive? Essa brincadeira já foi longe demais do ponto de vista de ficar dizendo, não, olha, pode ter um problema de isonomia. Que problema de isonomia? Tudo que se faz de um lado, apanha. Tudo que se faz do outro, silencia. Isso já está se arrastando muito antes das eleições, começou no primeiro dia da eleição e vem até hoje. Nós estamos vendo como eles estão fazendo, inclusive nos canais de comunicação, vários canais de imprensa, vários grupos, tudo. Então, assim, estas questões de isonomia, essa discussão acerca da isonomia, ela é uma ficção jurídica, ela é uma ficção, é uma criação na cabeça de quem quer se esconder dentro de uma discussão burocrática. A discussão burocrática faz com que a pessoa discuta as coisas na CNTP, as condições normais, temperatura e pressão. Só que nós não estamos nas condições normais, temperatura e pressão. Nós estamos fora da CNTP. Portanto, para de discussão de laboratório. Vamos discutir os fatos que estão sendo esfregados na cara dos brasileiros. Todo dia, a todo momento. Tá aqui o nosso programa, o Pingos dos Is, sem a sua bancada original, só o Vitor Brown aqui, que é o nosso remanescente. Maria, né? E o Zé Maria, desculpa, que o Zé Maria caiu a transmissão. Então, ele é um semi-sobrevivente aí. Mas a própria ausência dos nossos permanentes membros dessa bancada dos Pingos dos Is já demonstra que a situação é de absoluta anormalidade. Que conversa é essa de perda da isonomia? A isonomia foi embora faz muito tempo. Agora, esse assunto da CPI também é outra perda de tempo. Você não vai ter CPI nenhuma, a eleição é daqui a 4 dias. Para que fazer CPI nesse momento? Vai gastar energia com outra coisa. Coisas que tenham resultado prático. Chega de balela, chega de enrolação. O Brasil está cansado de ver uma situação absolutamente injusta, incorreta, francamente não isonômica, né? O Brasil quer uma situação, uma solução, né, para um problema que parece jurídico, mas é político. Esta é a solução, esse é o problema real.